Mas vamos falar um pouquinho desse jogo do Santos. Final de semana, o Santos enfrentou o Brusque, time muito fraco, que vai brigar para não cair para a Série C. É o time do velho da van, É o esse time aí? do velho do Havan. Cara, sinceramente, eu tô achando o nível médio da Série B pior do que eu imaginei. Eu tenho sérias dúvidas se o Santos, se tivesse o time do ano passado, subiria, mesmo nesse nível fraco. Mas assim, o Santos montou um time muito bom pra Série B, cara. Muito bom mesmo. E aí, assim, cai por terra aquele discurso que eu nunca comprei. Eu tive os meus erros, né? Com relação ao Carille, eu acho que o principal deles. E um jogo como esse é até um argumento forte contra o meu temor pelo Carille, porque foi um jogo que o Santos jogou muito bem futebol. Os gols foram bonitos, atacou, marcou bloco médio alto, não deixou o Brusque respirar. Claro que dentro de um nível muito abaixo em termos de adversário, mas eu tinha dificuldade de imaginar esse tipo de postura do Carille, mesmo diante de adversários como esses, né? Como esse tipo Brusque. É, porque o Carille a gente só via ele se destacar jogando de maneira mais reativa. E na Série B, com o elenco que o Santos montou para a Série B, que é um elenco de Série A, se eu não me engano, é o elenco mais caro em termos de folha salarial da história da Série B, superando o Grêmio de 2 anos atrás. Então, a missão era nesse sentido: você vai ter que ser o protagonista. O Carille era esse técnico? Eu achava que não. Jogos como esse de final de semana, do último final de semana, mostram que ele também pode ser esse cara. E eu gostei muito da entrevista que o cara ele deu depois do jogo, falando sobre os ajustes que ele faz a depender do adversário, a leitura que ele faz. Eu cobro muito o cara ele por ser o técnico de uma nota só em termos de esquema, e ele de fato é. É o 4-2-3-1 e pronto, acabou. Mas algumas movimentações que a gente tem visto no time, como por exemplo os alas não, os pontas jogando muitas vezes por dentro e os laterais dando amplitude, às vezes o lateral direito, às vezes o lateral esquerdo, isso baseado em como o time adversário se defende, se é com linha de 5, linha de 4, mostra que apesar dele ter um sistema que é um pouco imutável do ponto de vista defensivo, de ter linha de 4, etc., ele consegue fazer ajustes para magoar mais ou menos o adversário. Isso, em termos, para mim, táticos e técnicos, é interessante ver num treinador. Então, tenho gostado muito do trabalho. Então, se eu errei em dizer que o cara ele não era o técnico ideal para o Santos, ele vem se mostrando esse cara bastante competitivo, o aproveitamento é de 72% ao longo do ano. O Santos ganhou, enfrentou os 3 times de São Paulo, embora tenha perdido para o Palmeiras a final do Paulistão, que vendeu caro a derrota, poderia ter tido um outro resultado. O Santos ganhou dos 3 grandes clubes da Série A esse ano e ganhou do próprio Bragantino, que se classificou nas quartas de final do Campeonato Paulista, ou melhor, na semifinal do Campeonato Paulista, enfrentando o Bragantino. Então, o Santos tem um ano que o aproveitamento não é só por conta do nível dos adversários, é um ano realmente muito bom, porque o Santos montou um time muito bom. Agora, é preciso dizer que as pessoas, o que a gente mais viu antes da bola rolar, qual que era, Felipão, o grande argumento, né? Ah, o Santos está montando um time de Série A para jogar a Série B. O Santos tinha que montar um time de Série B, porque times de Série B estão acostumados a jogar a Série B. Jogadores de Série B estão acostumados a jogar a Série B. Então o Santos corre um grande risco de não subir porque está montando um time de Série A. Isso é o pensamento mais ilógico, mais burro, mais estúpido que eu já vi na minha vida. É o mesmo, é da mesma escola do Carlos Alberto. Quero ver o Real Madrid na Série B do Brasileirão. Porque vamos falar de nível técnico, porque assim não faz, bicho, o menor sentido esse tipo de argumento. Pensa comigo. Assim, porque na Série B é um jogo mais físico, é um jogo mais truncado. Cara, você dizer uma coisa dessa, assim, eu até entendo que talvez seja em alguns momentos, mas você dizer que um time de melhor nível técnico não vai se dar bem num jogo de pior nível técnico, você tem que ter piores jogadores de Série B para poder fazer sucesso, é um negócio, assim, cara, alucinante. É praticamente você recomendando cloroquina para ema. É isso, cara. Não faz o menor sentido. Você monta um time forte e você é criticado por montar um time forte. Não, porque tá muito forte pra Série B, você tem que montar um time pior.
Porque com esse time você não vai subir. Nada, cara. Eu acho que o Santos fez certinho, porque Absolutamente certo. vamos lembrar o Corinthians Mil Grau tá aí na live, o Kevin, ele pode falar melhor que eu, mas a lembrança que eu tenho do Corinthians na Série B 2008, todo mundo falava isso, cara. O Corinthians montou um time forte, o Corinthians montou um time melhor do que 2007 que caiu. Cara, e lembremos, o time de 2008 da Série B do Corinthians foi a base do Corinthians campeão mundial, cara. É um time que tinha Chicão, um time que tinha Alessandro, um time que tinha André Santos, que depois saiu, mas, porra, Jogou no Arsenal. então, é um time que era muito forte, cara, do Corinthians em 2008. E assim, deitou e rolou na Série B daquele ano, cara. É. Deitou e E foi rolou. finalista de Copa do Brasil, só não ganhou porque tomou aquela virada do Sport. Sim. Então, o Santos, cara, eu te falava no começo desse ano. Você pediu o Léo Condé e tal, que, porra, a gente Que tá eu até gosto tentando. muito, tá? A gente tá Gosto até, muito. a gente tá até tentando o contato dele aí para trazer ele no podcast, que seria muito interessante bater um papo com ele. Você pedia a ele com o seu argumento válido de, pô, é um cara que conhece a Série B e tal, mas eu falava, calma, cara, o cara ele é bom treinador, time organizado, o time não vai ser aquela bagunça que foi ano passado. Em termos táticos, tem alguma coisa interessante ali, principalmente, sobretudo, defensivamente. Então a gente tá vendo o Santos, eu assisti um pouco do jogo de ontem, cara, vai passar tranquilo pela Série B, É. tranquilo. O Carlos Alberto diz assim: esse Santos na Série A cairia também. Eu tenho certeza de que não. Certeza de que não. Esse time do Santos eu acho que brigaria na primeira página da Série A, cara. Também O time acho. é muito técnico, cara. Você tem o Gil fazendo uma temporada espetacular. Você tem o Joaquim jogando no mesmo nível que jogou no passado. Ano passado o Santos caiu, mas assim, cara, ele foi muito bem, muito elogiado. Você tem. Eu vou deixar o Sherman pro final, porque esse é um caso especial. Mas você tem uma dupla de volantes hoje que poucos times da Série A têm. Pituca e Schmidt. O que esses caras estão jogando de futebol é um absurdo, cara. É um absurdo. O Juliano finalmente jogando na posição que ele gosta. No Corinthians a gente viu ele jogando de segundo volante, porque tinha o Renato Augusto. Viu ele jogando aberto. No Grêmio a gente viu ele jogando de ponta. A posição do Juliano é essa. Camisa 10. Meia que entra na área, faz gol. Ele é o artilheiro do Santos da temporada. E isso que ele ficou praticamente o Paulista inteiro machucado. Ele machuca na terceira rodada, naquele jogo no Allianz contra o Palmeiras, antes da troca do gramado, que ele até critica, ele fala impossível jogar nesse gramado. E ele volta só na final do campeonato, no segundo jogo. Ele ficou o Paulistão fora todinho e ele é o artilheiro do Santos da temporada. Né, na frente, ultrapassou o Guilherme ontem com um gol que ele fez. É um jogador muito bom, sabe? Que o Corinthians se arrepende. Tem várias informações. O próprio Vessone falou que internamente o Corinthians se arrependeu de liberar o Juliano, que é um jogador que seria útil hoje para o Corinthians na Série A. Nossa senhora, total. O Santos tem o Guilherme, que fez uma ótima temporada com o Fortaleza finalista de Sul-Americana. Ele foi um dos principais jogadores na reta final da Sul-Americana pelo Fortaleza e vinha sendo o principal jogador do Santos na temporada até se machucar. Né? O Santos tem a surpresa do Otero, que é um jogador que joga pela direita, fez gol no primeiro jogo da final contra o Palmeiras, substituiu agora o Guilherme jogando na ponta esquerda, jogou demais. Você tem o Furt, que é um jogador interessante, está machucado agora, tá com problema de pubalgia, não vem jogando, mas é um jogador importante. O William Bigode, todas as vezes que entra, é um jogador que é mais velho e tudo mais, a gente não tem grandes É expectativas, voluntarioso, né? mas é um jogador voluntarioso, se a bola Demais. sobra ele faz o gol, sabe? É um time, e aí assim, ontem entrou dois meninos, né? Primeiro que o Sherman já vem jogando desde o primeiro jogo contra o Palmeiras, aliás eu achei um pecado, cara, ele ter aberto mão dele no segundo jogo, não teve culhão para escalar o Sherman naquele segundo jogo, ele escalou o Aderlan, que eu nem acho que fez uma má partida no segundo jogo. Ganhou os duelos individuais, que é o que eu mais prezo de um jogador dessa posição. Mas o Sherman, pela partida que ele fez no primeiro jogo contra o Palmeiras, o cara ser alçado como profissional numa final de campeonato contra o principal time do Brasil nos últimos anos, e o cara fazer aquela partida que ele fez na Vila Belmiro, que eu tava lá, com 18 anos de idade, jogador esse que passou por todas as categorias de base da seleção, inclusive acabou de ser convocado para a seleção sub-20 agora. Ali já me saltou os olhos. E a gente viu ele se firmar. Ele entrou
na Série B, no primeiro jogo lá contra o Avaí, segundo jogo do Santos, fez um golaço. Ali ele assumiu a titularidade. O Aderlan agora tá com problema também físico. O Rainer, que virou praticamente uma opção de substituição para lateral esquerda. O Escobar, que foi contratado na troca com o Felipe Jonathan, um jogador pouco técnico, mas é inteligente para jogar e muito voluntarioso. Corre demais. Ele se dedica. Assim, o Felipe Jonathan tecnicamente é anos-luz melhor que ele. Mas ele é um cara que compensa na parte anímica. O Felipe Jonathan é um jogador que não tá nem aí para a hora do Brasil. Né? Nunca se dedicou, sempre perninha, entendeu? E o Escobar é um jogador que se dedica, cara, que corre, típico argentino, né? Então, não acho que tenha nível de Série A. Um jogador que eu acho que quando o nível aumentar, o Santos vai ser exigido a ter um lateral melhor. E tem o Souza, que é um jogador também que agora foi convocado para a seleção sub-20, que fez uma excelente Copa São Paulo, moleque também, alto, lateral alto, esquerdo. Que é uma promessa, vem jogando no sub-20 ali para ter minutagem, mas é um jogador que tem. É engraçado, Felipe, que as grandes promessas do Santos estão todas na linha de defesa. É o JP Sherman, que para mim, e aí falando agora dele, é um cara que para o Brasil ficar de olho. Porque é uma posição absolutamente carente. A gente não tem Precisa, bons né? laterais. A gente não tem. Ver as convocações de laterais direitos da seleção brasileira é praticamente um escárnio. A gente vai ter Danilo até quando, velho? É, Na lateral. entendeu? Aí tem um menino lá do Girona, não é? O É o Ian Couto, Ian Couto, que lateral outro esquerdo. dia jogou contra o Vinícius Júnior na La Liga e tomou um baile. Saiu chorando, coitado. Porra, cara, é foda. É Cara, foda. eu vou ser clubista aqui um pouco. Me liberem, gente, por favor, para ser clubista um pouquinho aqui. Cara, eu acho zoado o Mike não ter tido uma chance na seleção Ah, eu brasileira. concordo com você. Eu acho bom Cara, jogador. o Mike acho que é o melhor lateral direito do futebol brasileiro há pelo menos uns 3 anos aí. E ele já tinha sido em 2013, 14, quando ele jogava naquele Cruzeiro que foi bicampeão brasileiro com o Marcelo Oliveira ali. Jogava muito, cara. Um lateral que tem uma ultrapassagem muito forte, assim, chega facinho no fundo, tem um bom cruzamento, tem uma boa técnica e me espanta, assim, ele não ter tido uma chance na seleção brasileira. Parece que ele tá na lista de espera aí da Copa América, né? Uhum. Se alguém se machucar, o Dorival vai chamar o Mike, mas só um comentário, assim, porque eu vi pouco desse Sherman jogar. A gente estava até brincando aqui em off antes de começar a live que eu lembro de 2015 quando você elogiava o Zeca bastante, assim, e ver o que o Zeca virou hoje. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, cara, mas é bom. Eu olho do lado positivo, o copo meio cheio. É bom a gente ter um moleque aí, um garoto, surgindo num time cheio de caras experientes, jogando uma Série B e tal. A gente torce, porque o futebol brasileiro precisa de laterais, cara. A gente não tem laterais, cara. É a posição que, como diz o Bruno Formiga, é uma posição que tá com seus dias contados no futebol. É uma discussão bem interessante que a gente já travou em alguns podcasts aí com alguns convidados. É uma posição que pode acabar no futebol, cara. Eu não sei se eu concordo com isso, mas o que eu acho é o seguinte: o Sherman, primeiro, o Zeca nunca foi. Isso você consegue falar com ver 3 jogos do Sherman. O Zeca nunca foi tão bom quanto o Sherman. Primeiro que o Zeca era um lateral esquerdo e que virou direito agora, mas ele sempre foi destro, né? O Zeca, ele teve vários momentos de subidas equivocadas no Santos. E o Zeca, chegou no momento que o Dorival estava chegando no clube em 2010. 2010 não, 2015, que o Zeca estava sendo emprestado para um time dos Estados Unidos. Ele já tinha assinado praticamente um pré-contrato, estava indo embora e ia de graça, porque ninguém aproveitava o Zeca. E o Dorival insistiu e ali o Zeca jogou aquele ano de 2015 realmente muito bem. Para mim, naquela final que o Santos perde para o Palmeiras no Allianz em 2015, ele foi o melhor jogador do Santos naquele dia. Ele foi o cara que mais teve personalidade, Cara, é ele que faz uma puta jogada que chuta na trave ou é Não, foi o Vitor o Vitor Ferraz. Ferraz? Foi o Vitor Ferraz, no começo do jogo. Mas a jogada, se eu não me engano, começa com o Zeca, que ele dá um É, chapéu no é, João.
João Pedro, eu acho. É, Um chapéu, mano, humilhante, assim. Tipo, é. domina no peito e tal, dá um chapéu e sai costurando. Marquinhos Gabriel Cruz E e o Lucas vamos lembrar, Ferraz Felipe, fica que na trave. o Zeca foi o lateral aí direito, é titular da conquista do Brasil na Olimpíada de Verdade. 2016. É Ele isso. foi titular naquele time, Como lateral direito, como né? lateral direito, É. né? E time comandado por. Como era o nome do técnico, cara? Rogério Micali. Rogério Micali. Você lembra quem que era o auxiliar? Puta, não. Odair Hellmann. Odair Helma. Odair Hellmann. Era o auxiliar. Mas enfim, o Zeca, não é que ele foi. É um cara que depois da saída do Santos, ele se perdeu completamente na carreira. Mas o Sherman, primeiro que ele aparece muito mais jovem. O Sherman aparece com 18 anos. O Zeca, quando apareceu no Santos, ele já tinha lá pra lá de 21, né? Segundo que o Sherman é completo, cara. O Sherman é tecnicamente brilhante. A bola no pé dele, assim, mata qualquer bola, de qualquer jeito. Tecnicamente, é difícil, cara, ver um lateral tecnicamente tão bom. Que tenha tanto controle. Ele tem inclusive, qualidades técnicas para ser mais do que um lateral, para ser um jogador de meio de campo. É, o gol do Morelos ontem demonstra muito isso, né? O Schmidt inverte a bola, ele domina de chapa, É, já driblando o cara e já é, dá assistência, assim, né? não. Ele, O ele, cara é ele, técnico, você ele é vê que ele muito tem muita técnico. técnica. Ele é muito. E ele é inteligente, tá? E, cara, defensivamente ele é muito bom, cara. Ontem ele ganhou 7 de 8 duelos. A nota dele no SofaScore foi 9. Uma nota rara que a gente vê no SofaScore. Eu não sou fã dessas notas de SofaScore, nada, mas é uma Se a nota. gente só olhar o É, número ali, a gente pode ser enganado. você pode se enganar. Mas defensivamente ele é muito bom. E outra, cara, ele tem uma outra característica também para um lateral. Ele é alto, 1,80 m e pouco. Então, para um lateral, é muito importante você ter altura, porque você muitas vezes. Aquela bolinha do Gabriel pro Bruno Henrique, sabe? Que pega o lateral oposto, É. chegando com. Se você não tiver. O Pará contra o Breno Lopes. É a bola do Pará contra o Breno. É a bola no lado oposto, que você pega o lateral baixo, o atacante que vem de trás cabeceando por cima. Então, o lateral alto, nesse sentido, ele vem a calhar. Mas eu tava falando das três promessas do Santos. O Sherman, o Souza, que ainda precisa de mais minutagem na lateral esquerda, que também foi convocado para a seleção sub-20. E o terceiro convocado da seleção sub-20 do Santos é uma grande promessa, que é o zagueiro Jair. Também muito jovem, 18 anos. A gente já viu jogar ele na Copa São Paulo do ano passado, depois ele teve uma lesão grave de LCA, por isso que ele não teve mais minutagem ano passado. Era para ele ter tido mais minutagem naquele momento que o Santos jogou com o João Basso, jogou com o Alex, aquela zagueirada toda que ninguém funcionava. Ele poderia ter jogado se não tivesse machucado. E é um cara que é, assim, daqueles zagueiros que são extremamente técnicos. O que falta no Jair, ele tem muita altura também, mas ele tem um físico ainda muito esguio. É um zagueiro muito magro, cara. Que Uhum. precisa, se ele não ganhar massa muscular, ele pode ser atropelado por um Caleri, por exemplo, por um Pedro, entendeu? Então ele precisa ganhar um pouquinho mais de massa muscular, mas tecnicamente o moleque é um espetáculo. Engraçado, o Santos que sempre revelou jogadores pra frente, né? Nos últimos tempos, os principais jogadores que vêm surgindo são pra trás. E aí, só um último destaque da base. Esse também que já tá no profissional, teve uma lesão agora, não vem tendo oportunidades, mas aí mais explicável, porque joga no setor de meio de campo, onde hoje o Santos tem dono em todas as posições. Mas é o Ian, um volante alto também, moderníssimo, faz gol, técnico, sempre foi um dos artilheiros do time do Sub-20 e é volante, cara. Segundo volante. Me lembra muito, assim, o Paulinho, né? Aquele Paulinho da época do Corinthians, Barcelona, que entrava muito na época da seleção do Tite. Jogador que entra ou o próprio Elias do Corinthians, jogador técnico que entra na área, faz gol, muito gol de cabeça, finaliza com as duas. Entendeu? É um jogador que eu acho que tem muito futuro e são as principais promessas que eu vejo do Santos. Eu acho que o Santos pode ter uma vantagem ano que vem, Felipe, porque como disputa a Série B e não vai ter jogos atrasados, o Campeonato Brasileiro da Série A, ele pode
ser estendido para o ano que vem. E aí o Santos teria uma pré-temporada muito maior do que os rivais para jogar o próximo ano, subindo, né? Então, eu acho que é um ano promissor do time montado por Marcelo Teixeira, do Carille para poder fazer um trabalho de longo prazo e para a gente chegar forte ano que vem com contratações pontuais. A gente vai ter uma janela aí daqui a pouco no meio do ano, vamos ver como que o Santos vai se movimentar. O Santos que deve perder o Joaquim, zagueiro, nessa janela, porque precisa fazer dinheiro. Muito bom. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Você é louco. Aquela Zagueiraço. entrada que ele deu no Flaco Lopes na Vila Belmiro lá, o Santos ganhou o jogo ali. Ganhou o jogo ali, cara. Sim, É, filha da puta, velho. zagueiro de imposição física, cara. Ele é muito bom. Muito Muito bom. rápido Muito também, tem uma rápido, cara. impulsão muito boa também. Muito boa. É um zagueiraço, o Santos deve perder ele. O Marcelo pede algo de 12 milhões de euros ali para vender. O Santos não tem 100% dos direitos. É um jogador que o Santos deve perder e vamos ver. E por fim, eu preciso falar, dar aquela criticada, senão não sou eu. Não aguento mais o João Paulo, Felipe. Não aguento mais, cara. Já tá no meu. Ó, eu vendo o jogo com meu pai, cara, já ninguém aguenta mais o cara, velho. É um zagueiro, um goleiro que não tem reposição de jogo Pô, nenhuma. 4-0, cara, Não contra o tem reposição. Brusque. Você viu o gol que ele tomou no meio de semana da Ponte Preta, cara? Ah, falhou. Meu Deus, cara, um negócio assim de várzea, varziano, um goleiro que não tem envergadura nenhuma. O jogo tava decidido, o cara quase enterra um jogo ganho numa falha daquela, Eu acho que entendeu? eu acho que tá meio insustentável pra Não, ele, né, cara, é Santos, né. um goleiro que não evolui, cara. Porque Não ele evolui. eu olho pra ele, cara, eu só consigo lembrar do rebaixamento, assim, dele Então. errando aquela Mas não é bola isso, cara. e o Pochettino encobrindo, assim, tipo, ele sacramentou o rebaixamento do Santos ali, cara. É. E, cara, eu não dá mais pra mim. O Santos perdeu uma boa oportunidade de trazer o Rafael, Né. que tá bem lá no Grêmio. Mas, cara, a gente precisa pensar num outro goleiro. Eu acho que o Cássio poderia ter sido esse cara também, por exemplo. Por exemplo, o Cássio saiu de graça, né? Né. Não seria. Por que o Santos não ofereceu? Se o bate na porta do Corinthians, fala assim, não, Cruzeiro não. Te ofereço o João Paulo no lugar do Cássio. Mas Brilharia os olhos. mas o Santos não contratou um goleiro aí da Europa, O da Inter de Gabriel Milão? Brazão, mas, cara, E aí? esse cara acho que tem. Mano, esse cara acho que tem 7 jogos como profissional na carreira, assim. Não tem parâmetro, cara. O cara era aquele goleiro no PES, É. assim, que você Que não, tirava do banco, assim, que era o terceiro goleiro no que não videogame. tem aquela. A face é Não, não, a genérica. não. A face genérica com certeza, mas assim, você tá ligado quando tem uns caras no FIFA que no próprio banco é uma sombra, tá ligado? Não tem a foto original do cara, assim. Brasão, aí é uma silhueta de um homem careca, assim, tá ligado? Ele é esse cara. Puta que pariu. 1h20, né? 1h30 da manhã, a gente debatendo brasão no FIFA. Muito bom. Não dá, cara. Infelizmente não dá, mas assim, espero que seja um bom goleiro, mas vamos precisar contratar algum goleiro. O Fernando Miguel tá encostado no Ceará, segundo o Moisés. Cara, não dá. O Vanderlei no Vila Nova, não dá, cara. Você precisa de um goleiro de nível aí pra Cara, jogar. pega o Marcelo Lomba no Palmeiras aí. Bom goleiro, cara. Bom goleiro, cara. O Marcelo Groi, cara, tenta trazer o cara de volta, sabe? Saiu do Al-Ittihad, né? Ele e o É, Romarinho. entendeu? A galera falando aqui que o principal. Alguém comentou aqui, eu perdi o comentário, que o melhor time da Série B é o Goiás. O Goiás tá jogando muito bem, tem a melhor defesa da Série B, é o segundo melhor ataque, só perde pro Santos, é o melhor saldo. E tem um jogador lá no Goiás, cara, que é uma grande revelação esse ano do futebol brasileiro, chamado Paulo Baia. Não confundir com Paulo Baier. Ele é um atacante. Cara, ele tem números absurdos, cara. Tipo, parada de, sei lá, 0,75 gol por jogo, tá ligado? Uhum. É um negócio absurdo. Jogador rápido, driblador, faz gol pra caramba. É um jogador que eu acho que, inclusive, o Goiás pode perder nessa janela pra times da Série A, cara. Times que estão buscando bons atacantes na Série A, eu acho que vão dar em cima aí do Goiás pra tentar tirar, mas o Goiás tem sido, tem sido difícil liberar. O Santos tentou o Tadeu, né? Goleiro do Goiás no começo da temporada e não conseguiu.
Então ficar de olho também no Paulo Baia, para onde ele vai, porque ele tem os principais números assim de jogadores na temporada da Série B. Ele tem jogado muito, cara. É um jogador interessantíssimo, cara. Mas enfim, chega de Santos. O Renato Wilker, lembrando aqui do Palmeiras na Série B em 2003, com Jair Pisserni, falou: vocês falando despertam saudade do Palmeiras jogando uma Série B. Que isso, Renato? Eu não tenho saudade nenhuma, velho. Fecho os olhos e consigo voltar no Tem o seu tempo. lado positivo, cara. Lúcio na lateral esquerda e Baiano na Tem o direita. seu lado positivo. Corações. Por exemplo, fui assistir o jogo, foi 11h30. Fui na casa do meu pai ver. Se você tá pra Uhum. assistir o jogo contra o Brusque, tranquilaço, assim. Pô, se pegasse o Botafogo desse cara, desse novo O técnico Arthur aí, Jorge. nossa, já ia ficar com o cu na mão, assim, já falando Mas que... cara, Série B, se você fizer um bom trabalho e montar um time muito bom, já pensando em quando você subir, ter uma base ali para só ir reforçando com jogadores pontuais, cara, é o meio caminho andado para você ter uma temporada na Série A estável, assim. É, É é. algo que o Vasco não consegue fazer quando cai, o Botafogo também, quando caiu, não conseguiu fazer. Montou times ali que subiram, mas chegou na Série A, patinou, porque não conseguiu manter uma base sólida. E o Santos, cara, fez um trabalho interessante, trouxe jogadores experientes que estão fazendo uma temporada tranquila, vai subir com o pé nas Ah, costas aí. eu esqueci de falar que o Santos hoje encaminhou a renovação, vai dar uma valorização salarial e uma extensão de contrato para o Sherman, que é importante também para continuidade. Eu acho que é um jogador que não vai durar muito tempo no Santos, infelizmente. Se não for nessa janela, na próxima já vai ser contratado por algum time europeu. Infelizmente, cara, o Santos não tem condição hoje de manter ninguém que se destaque minimamente. É uma grande pena, virou um. Eu tava vendo esses dias aí o Ângelo jogando no Strasbourg, sabe? Um cara que poderia estar aqui. David Washington jogando no time B do Chelsea, poderia estar aqui, cara. É, Entendeu? É uma grande pena, uma grande é. pena. Você vendeu o Estevão pro Chelsea por 60 milhões de euros é uma coisa. Você vendeu o Endrick pro Real Madrid é uma coisa. Agora, vender jogador a troco de bala, daqui a pouco aí o Sherman não dá certo na Europa, daqui 2 anos tá no Flamengo, sabe? Uhum. Isso já virou a realidade do Santos. Isso tem sido muito triste, cara, infelizmente. É, Mas, Felipão, e não posso esquecer, hoje teve uma reunião importantíssima. Marcelo Teixeira e W Torre, uma reunião que durou mais de 3 horas e, assim, pelas informações que o Wagner Frederico deu no canal dele, praticamente sacramentou a decisão de construir de fato, porque foi colocado um pouco em xeque depois do que o Marcelo assumiu. Ele não gostou de como estava as negociações com a W Torre. Ele negociou por mais de 5 meses, né? Temos aí desde que ele assumiu. E essas condições foram, essas dissidências foram superadas e o contrato finalmente deve ser assinado. A Vila Belmiro, então, vai cair e uma arena vai ser construída lá com a anuência da W Torre, uma parceria de 30 anos, um estádio para 30 mil lugares. Não vai Vai ter, sair. não vai ter cobertura total mais, por conta do aumento do ferro, de todos os subsídios, né? O estádio não vai ser tão pomposo como o projeto inicial, mas vai ser, pelo menos nas arquibancadas, coberto, 30 mil lugares, 300 estacionamentos subterrâneos. É uma obra muito bonita, vai ser um estádio multiuso também, com um shopping, o Caralho a 4, então vai ser um estádio que vai sobreviver nos dias que não tem jogo. É uma adição importante para o Santos e a partir do momento que a Vila Belmiro cair, que ainda não tem data, é prazo de 2 a 3 anos para o estádio ficar pronto, tá? Então é Boa. importante dizer isso.